Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre verbos. Eu sei que você já está aí traumatizado e olhe que nós não praticamos muita conjugação. Eu expliquei o que significava cada tempo e cada modo a você e passei um verbo para você treinar, salvo engano, o verbo cantar. E eu quero que você aprenda de verdade o que cada tempo e o que cada modo significa, tá certo? E eu também já disse que verbos é um assunto é, extremamente complexo e difícil. Eu não vou dizer a você que não é. Então, só com bastante prática, muita leitura, você vai conseguir dominar o assunto, tá certo? Então, hoje eu vou explicar a você o que é um verbo regular, o que é um verbo irregular, o que é um verbo defectivo, o que é um verbo abundante, o que é um verbo anômalo, tá bom? Então vamos olhar aqui. Eu vou deixar isso aqui em branco e vou colocar assim. O que é um verbo regular? Veja bem, um verbo regular é aquele que, ao longo da conjugação, não importa o tempo ou modo, ele mantém a regularidade, ou seja, o radical ele não sofre modificação, ele segue o mesmo modelo de conjugação, independente do tempo, independente do modo. Ou seja, voltemos à estrutura do verbo. Você lembra o que é radical? Radical é a parte imutável da palavra. Então, quando eu digo amar, quais palavras eu posso formar a partir de amar? Conjugação verbal. Amo, amava, amei, amarei, é, amasse, ame. Veja, aqui eu tenho ó, indicativo, subjuntivo. Ama tu, ame você, imperativo afirmativo. Aqui, gente, só são alguns exemplos, tá? Do verbo amar conjugado. Então, veja, quando eu conjugo o verbo amar, nesses tempos e modos aí, qual é a parte que fica inalterável? Qual é a parte inalterável? Que você, por mais que conjugue em diferente tempo e em diferente modo, ela permanece, ou seja, ela não se altera. Concorda que é o AM? Olha, eu tenho AM, que é o radical. AM, 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 AM. Ou seja, não importa o tempo e o modo, o radical, que é aquela parte que não muda, ela vai permanecer, independente do tempo, independente do modo. Ou seja, a sua conjugação ela é regular, ela segue aquele padrão. Então, nesse caso, o verbo amar, ele é um verbo regular, tá certo? Agora, o que seria um verbo irregular? O verbo irregular é o contrário do nosso verbo regular. O verbo verbo irregular, ele não mantém essa regularidade ao longo da conjugação. Por quê? Porque o radical ele vai sofrer modificações. Ou seja, aquele modelo de conjugação, aquele padrão de conjugação que eu comecei, digamos, no presente do modo indicativo, ele não vai ser o mesmo no presente do
subjuntivo, no imperativo afirmativo, no pretérito perfeito, veja só. Eu tenho o verbo, letra feia. Eu tenho o verbo dizer. No presente do indicativo é eu digo. No presente do subjuntivo é que eu diga. No pretérito perfeito do modo indicativo, eu disse. No pretérito imperfeito do modo indicativo, eu dizia. No futuro do presente do modo indicativo, olha, eu direi. O radical do verbo dizer é até o Z. Tá certo? O radical do verbo dizer é até a letra Z. Mas olha aqui como mudou o padrão. Deixa eu mudar a cor. Olha aqui, ó. Como mudou o padrão. Olha, aqui eu já venho, ó, com SS. Aqui eu vim com Z. Aqui eu vim com R. Você tá vendo que o padrão de conjugação, ele se modificou conforme eu conjugava em tempo e modo diferente? Não manteve a regularidade do verbo amar. O verbo dizer, ele teve modificação no seu padrão. A mesma coisa, olha aqui. Deixa eu ver aqui outro verbo. Ouvir. Olha aqui. Ouvir no presente do modo indicativo é eu ouço. Opa, eu ouço. No futuro do presente, eu ouvirei. No futuro do pretérito do modo indicativo, eu ouviria. Deixa-me ver aqui outro tempo. No pretérito imperfeito do modo indicativo, eu ouvia. Olhem que o padrão aqui, ó, mudou. Você tá vendo que mudou? Teve uma mudança. Ou seja, só é regular, gente, aquele em que o padrão ele permanece o mesmo, independente do tempo, independente do modo. Já o verbo irregular é aquele que ele vai mudar conforme você muda o tempo ou o modo. Esse é o irregular, quando há uma mudança. E aqui dentro dos verbos irregulares, nós ainda temos os verbos anômalos. O que é um verbo anômalo? Deixa eu me colocar aqui. Os verbos anômalos são aqueles verbos que apresentam total diversidade de radical. Ou seja, veja que aqui a gente ainda repetiu o ou. Ainda teve alguma coisa. Opa, que foi isso? Ainda teve alguma coisa ali que se repetiu. Só que esses verbos anômalos, eles apresentam total diversidade quando são conjugados em tempos e modos diferentes. Nós temos os verbos anômalos na língua portuguesa, são os verbos ser e ir. Olha, eu fui, eu era, eu sou, eu serei.
eu seria. Eu fui, pretérito perfeito do modo indicativo. Eu era, pretérito imperfeito do modo indicativo. Eu sou, presente. Eu serei, futuro do presente. Eu seria, futuro do pretérito. Veja só a diferença aí no radical, na estrutura do verbo. No presente, a gente conjuga eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Olha, gente, no presente do modo indicativo. Eu agora fiquei curiosa para conjugar o verbo. Olha aqui no presente do indicativo. Presente do indicativo. Ficaria eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós, onde vai com letra maiúscula? Vós sois, eles são. Olha a diferença no radical desse verbo ser. Ou seja, não tem qualquer igualdade, não tem qualquer padrão. Houve uma brusca alteração no padrão. Vamos ver agora, deixa eu mudar com pretérito perfeito. Ai, que letra horrível. Pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito do indicativo fica eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Aqui, o que foi que repetiu aqui? Só o F. Olha aqui, eu fui, FU. Os demais só repete o FO. Alteração brusca no radical. Vamos olhar agora no pretérito imperfeito. Como é que se dá essa mudança? Pretérito imperfeito do indicativo. Aqui fica mudar a cor aqui rapidinho, gente. Porque tem gente que gosta de imprimir o PDF. Pronto, acho que mudou tudo aqui. Então, vamos ver aqui como é que fica no pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós, eita que acento, vós éreis, eles eram. Foi que se repetiu aqui. Aqui quase que repetiu tudo, né? Lembrem-se que aqui é um alomorfe. Alomorfe. Vamos olhar agora no pretérito. Mas, gente, eu estou repetindo aqui. Estou fazendo a conjugação do verbo ser completa porque eu fiquei curiosa para ver a modificação. Esse aqui mudou muito, né? Presente do indicativo. No pretérito perfeito, só o F que se repetiu. O pretérito imperfeito não ficou tão diferente assim. A gente só tem a presença ali do alomorfe.
Vamos ver aqui no pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito. Eu fora. Tu foras. Ele fora. Nós fôramos. Vós foreis. Eles foram. Foi que se repetiu aqui. Não teve também tanta mudança, né? Eu fora. E aqui também a gente tem a presença do alomorfe, da letra alomorfe. Vamos ver aqui agora o verbo ser no futuro do presente, do modo do indicativo, vou colocar só. Do indicativo. Então, no futuro do presente do modo indicativo fica: eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, vós sereis, eles serão. Aqui. Modificação, até que não, né, gente? Até o R se repetiu. E agora a gente vai ver no futuro do presente, futuro do pretérito, do indicativo. No futuro do pretérito, do indicativo, ficaria: eu seria, tu serias, ele seria, nós seríamos, vós seríeis, eles seriam. Aqui também nós temos a presença do alomorfe. Não tem uma modificação alomorfe muito grande. Eu vejo que a modificação maior foi no pretérito perfeito do indicativo e no presente do indicativo. Né? Foi a maior modificação que eu encontrei de radical. Então, vejam, o que a gente avalia para dizer se um verbo ele é regular ou irregular é se o padrão do radical ele se repete em todos os modos e em todos os tempos quando conjugados. Então, a gente já viu que o verbo regular é aquele que mantém o seu padrão, certo? O padrão na conjugação. O verbo irregular é aquele que modifica. Que eu diga, não que eu digo, que eu diga. Provavelmente eu falei corretamente, mas escrevi errado. É que eu diga. E o verbo anômalo é aquele que muda completamente o seu padrão de conjugação, a depender do modo e a depender do tempo conjugado. Tá certo? Aqui eu coloquei a primeira pessoa, né, em cada tempo. E aqui eu fiz a conjugação completa. Olhem aqui, gente, a modificação do radical completa. Agora, olha aqui o presente indicativo em relação ao pretérito perfeito. Muda completamente, né? Olha o presente do indicativo em relação ao pretérito imperfeito. Olha o pretérito perfeito em relação ao pretérito imperfeito. É uma mudança brusca de radical. Então, isso faz com que o verbo ser
ele seja um verbo anômalo. Por quê? Porque há uma modificação completa do seu radical, tá bom? Agora vamos olhar aqui o que é um verbo. Eu não vou defectivo. Eu não vou conjugar, gente, o verbo ir, porque vai demorar bastante e o vídeo vai ficar muito longo. Eu fiz a conjugação rapidinho aqui do verbo ser, porque eu fiquei curiosa para saber. E realmente há uma profunda modificação. Por isso que ele é classificado como anômalo, tá? Pessoal, e o que seria um verbo defectivo? Defectivo vem de defeito. Defeito, sim. O verbo defectivo é aquele que possui uma conjugação incompleta. Ou seja, você não tem como, ela tem um defeito na conjugação. Ou seja, para o verbo ele ser tido como um verbo completo, ele é conjugado em todos os tempos, em todos os modos e em todas as pessoas. Já o verbo defectivo, você encontra defeito nessa parte. Por quê? Porque você não vai conjugar em todos os tempos e em todos os modos e em todas as pessoas. Alguma pessoa ali, ela vai apresentar um defeito, tá certo? E aí, por conta desse defeito, ele é chamado de verbo defectivo. Então, veja aqui o verbo abolir. O verbo abolir, ele tem um defeito na sua conjugação. Por quê? Porque você não consegue conjugar na primeira pessoa do singular. Você não consegue dizer eu abolo. Por quê? Porque não existe na língua portuguesa. E, geralmente, isso acontece porque a nossa língua portuguesa ela é muito eufônica. Ela é muito de se preocupar com o som que a palavra vai proporcionar. Ou então, com uma má palavra. Aquilo dali vai criar uma palavra estranha quando eu juntar aquele som, né, daquela palavra. Então, a gente precisa lembrar que a língua portuguesa ela é muito eufônica, né? É muito de se preocupar com o som que a palavra vai gerar. Então, essa questão da conjugação na primeira pessoa do singular do tempo presente do modo indicativo ficaria um som estranho. É por isso que não existe na língua portuguesa. E, em razão de eu não conseguir conjugar o verbo abolir, colorir, no presente, na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, ele é chamado de verbo defectivo. Mas você consegue conjugar outros tempos, né? E em outros modos. Você só não consegue conjugar o verbo abolir, no caso, na primeira pessoa do singular do tempo presente. No presente do indicativo, esse verbo ficaria: não existe a primeira pessoa. Tu aboles, ele abole. Nós abolimos, vós abolis, eles abolem. No pretérito imperfeito, como ficaria? Eu abolia, tu abolias, ele abolia. Nós abolíamos, vós abolíeis, eles aboliam. No pretérito perfeito, como ficaria? Eu aboli, tu aboliste, ele aboliu. Nós abolimos, vós abolistes, eles aboliram. No pretérito mais que perfeito, eu abolira, tu aboliras, ele abolira. Nós abolíramos, vós abolíreis, eles aboliram. No futuro do presente, eu abolirei, tu abolirás, ele abolirá. Nós aboliremos, vós abolireis, eles abolirão. E no futuro do pretérito, eu aboliria, tu abolirias, ele aboliria. Nós aboliríamos, vós aboliríeis, eles aboliriam. Então, veja que o defeito do verbo abolir está na primeira pessoa do singular, do tempo presente, do modo indicativo. Tá bom? A mesma coisa acontece com o verbo colorir. Você não consegue conjugar na primeira pessoa do singular do tempo presente do modo indicativo, mas você consegue conjugar
em outras pessoas, em outros tempos e modos, normalmente, tá bom? Ficaria: não existe eu coloro, mas existe tu colores, ele colore. Nós colorimos, vós coloris, eles colorem. E existem todos os outros tempos dos outros modos também, mas não existe na primeira pessoa do singular do tempo presente do modo indicativo. Ou seja, há um defeito na conjugação desse tempo e desse modo. E por causa desse defeito, alguns verbos são chamados de defectivo, tá bom? Gente, eu estou tentando passar assim o conteúdo de uma forma mais enxuta, mas é porque o conteúdo ele é muito extenso. Talvez você já esteja aí desesperado e com razão, tá certo? Mas vamos continuar que vai dar certo, tá bom? Vamos ver agora o que é um verbo abundante. Verbo abundante. Olha, a gente vai já estudar as formas nominais dos verbos. E uma das formas nominais chama-se particípio, né? Particípio, ele, ele indica que uma ação foi concluída, tá certo? Só que dependendo do contexto, aquele verbo no particípio, ele tem valor de adjetivo. Então, por essa razão, é chamado de forma nominal, porque ao lado do verbo, ele também pode apresentar o sentido de um nome, que no caso é o adjetivo, né? Dependendo do contexto. Então, o verbo abundante é aquele verbo que apresenta duas ou mais formas em certos tempos, modos ou pessoas, né? E geralmente nós encontramos com mais frequência essas duas formas no particípio, tá certo? Então, quando eu digo assim, aceso e acendido, morto, morto e morrido. Quando eu digo anexar e anexo. Quando eu digo benzido e bento. Quando eu digo ela. Quando eu digo imprimido e impresso. Eu sempre fico em dúvida, professora, sobre qual forma utilizar. Eu posso utilizar qualquer um da forma que eu desejar? Não. A gente vai ver que quando nós utilizarmos a locução verbal com os verbos ter e haver, o particípio será o que a gente chama de particípio regular. Ou seja, o verbo ele vai terminar em ado e ido. Que letra, Senhor. Foi pior. Ado e ido. Pronto. Então, ele tem imprimido, ele havia imprimido, ele tem benzido, ele havia benzido, ele havia anexado, ele tem anexado. Enfim, é isso. Com os verbos ter e haver, a gente vai usar o particípio regular. Calma que a gente vai já ver isso, tá bom? E com os verbos auxiliares ser e estar, a gente utiliza o particípio irregular. Geralmente, os verbos eles terminam em to e só. Ele foi feito, ele tem feito,
ele foi impresso, ele foi morto. Então, o que vai determinar, gente, é o contexto. Mas calma que a gente vai já ver as formas nominais. A princípio, eu quero que você entenda que o verbo abundante é aquele que apresenta duas formas, como essas que eu coloquei aqui, ó, acendido e aceso, morto e morrido. Aqui, ó, é anexado. Eu penso e escrevo diferente. Anexado e anexo, benzido e bento, imprimido e impresso, expelido ou expulso, elegido, eleito, entregado, entregue, contundido, contuso, nascido e nato, pagado e pago, pegado e pego, prendido e preso, rompido e roto. Vai depender, gente, do verbo auxiliar, tá bom? Então, agora, né, eu acho que isso, nós já vimos tudo aqui. Agora, nós veremos as formas nominais dos verbos. Antes, eu quero fazer um adendo aqui e explicar a você sobre um tempo que tem sido bastante cobrado pelas bancas, principalmente neste ano de 2023. E principalmente, olha a repetição de advérbio, principalmente pela banca Sebrasp. É o presente histórico, que eu nem sei se eu já falei sobre isso, mas se eu já falei, você revisa, né? Presente histórico ou presente narrativo, é a mesma coisa. Agora a letra, meu Deus, não colabora, né? Horrível. O que seria esse presente histórico ou esse presente narrativo? Gente, o presente histórico ou presente narrativo é quando você vai falar de uma informação passada e, em vez de você usar o verbo no passado, já que você está se referindo a uma informação passada, você utiliza o verbo no presente. E quando você troca, você faz essa troca do verbo que deveria estar conjugado no pretérito perfeito, mas ele está conjugado no tempo presente, é porque você deseja realçar a informação que você está passando. É porque você deseja dar uma maior ênfase à informação. Então, no caso, esse verbo conjugado no presente e pretérito perfeito, eles são intercambiáveis. Isso quer dizer o quê? Que um pode substituir o outro, tá certo? Não há alteração no contexto da informação. Então, quando eu digo assim, ó, em 1817 ocorre a Revolução Pernambucana. Veja, quando eu digo em 1817 ocorre a Revolução Pernambucana, o fato aconteceu em 1817, no século XIX. Não é isso? Que, inclusive, foi uma revolução que aconteceu no século XIX, porque os pernambucanos eles estavam passando por uma grande dificuldade financeira, uma grande dificuldade econômica. A cana-de-açúcar estava com baixo valor no mercado, tanto brasileiro como no exterior. O algodão e a vinda da família real aumentou ainda mais os gastos, né, para os pernambucanos, porque eles tiveram que pagar uma maior quantidade de impostos. E aí, por conta dessa situação, eles começaram a questionar o porquê de tanto gasto da família real. E aí eles se insurgiram, né, e enfrentaram essa revolução. Só que os pernambucanos eles foram derrotados pelo pessoal da corte. Enfim, eu espero que seja isso mesmo, porque é o que eu lembro.
Veja, em 1817 é século XIX, ou seja, é passado. Então, a forma correta de eu dar uma informação do passado é utilizar o verbo no passado. Então, o correto aqui seria: em 1817 ocorreu a Revolução Pernambucana. Mas veja que o nosso verbo ele está no tempo presente. Eu usei o tempo presente, o verbo conjugado no tempo presente, para eu me referir a uma ação que já aconteceu. E eu faço isso por quê? Para dar uma maior ênfase, para dar uma situação de destaque a esse fato que eu estou narrando. Por isso que o verbo, nessa situação, você tanto pode utilizar no tempo pretérito perfeito, né, que é indicativo de passado, como você pode utilizar no tempo presente, né, que aí se justifica pela questão de ser presente histórico ou presente narrativo. A banca vai dizer que não há qualquer mudança de semântica, não tem mudança de sentido de informação, e a banca vai estar correta, tá certo? Nessa situação, você tanto pode utilizar o verbo no tempo pretérito perfeito como no presente. Não há alteração de sentido, tá bom? Por fim, vamos ver agora as... Deixa-me trocar aqui. As formas nominais dos verbos. Olha, gente, o que é forma nominal do verbo? A forma nominal do verbo é a forma como alguns verbos eles se comportam em determinado contexto. Por quê? Às vezes a palavra é verbo, mas ali naquele contexto tem valor de nome. Ou seja, essas formas nominais vai apresentar valor de substantivo, adjetivo e advérbio. Então veja só. Quando eu digo assim, imagine que você está caminhando na minha frente. E eu pergunto a você assim, qual o nome dessa ação que você está praticando? Você vai me dizer que o nome da ação é caminhar. Veja, é o nome da ação que você está praticando. O nome da ação é caminhar. Então, caminhar, no caso, está exercendo o papel de substantivo. É um verbo, mas no contexto tem valor de substantivo. E substantivo é um nome. Por isso a gente diz que em algum momento aquele verbo ele vai exercer o valor de um nome. Então nós temos 3 formas nominais. Quais são essas formas nominais? Nós temos infinitivo, nós temos gerúndio e nós temos o particípio. Vamos ver o que é, logo, o que é o infinitivo. Olha, preste atenção. O infinitivo, a gente já viu que é a forma verbal que nomeia um verbo. Por isso que a gente diz que tem valor de substantivo. Nomeia um verbo, apresentando valor de substantivo.
Por isso que a gente chama de forma nominal, porque apesar de ser um verbo, ali naquele contexto está exercendo o valor de um nome. E no caso o infinitivo, ele apresenta um valor de substantivo, tá? Veja só, o infinitivo, ele pode ser pessoal ou ele pode ser impessoal, tá bom? Quando é que o infinitivo, ele é impessoal? Ele é impessoal quando não admite variação de pessoa. Ou seja, ele vai ficar exatamente na sua forma verbal. E ele vai ser um infinitivo pessoal quando ele tem como sujeito uma das pessoas gramaticais. Luciana, não entendi. Veja só, o infinitivo pessoal, ele vai se flexionar. E o impessoal não se flexiona. Infinitivo impessoal. Olha aqui. Eu não entendo porque eu tenho que ficar trocando a cor. Veja só, o infinitivo, ele é impessoal quando ele não admite flexão. Quando eu digo assim, olha, quando a gente encontra naqueles vamos relembrar aqui um assunto de sintaxe. Você lembra quando acontece a oração sem sujeito? Lembra, sim. Você lembra que a oração sem sujeito ocorre verbos que indicam fenômeno da natureza. Por quê? Porque não importa ao que você está se referindo. Aquele verbo, ele sempre vai ficar no singular. Por quê? Porque não tem sujeito. Não tem sujeito para você conjugar aquele verbo. Então, quando eu digo assim, nevou hoje pela manhã. Veja, nevar é um verbo que indica fenômeno da natureza. Não tem ninguém praticando a ação do verbo. Não existe um sujeito para esse verbo. Quem está praticando é a própria natureza. Então, nesse caso, a gente diz que nevou, ele está no infinitivo impessoal. Por quê? Porque ele não pode ser conjugado, ele não pode ser flexionado. Quando eu digo assim, ó, faz 2 meses que ele foi embora. Fazer indicando tempo decorrido. Muita gente costuma dizer fazem 2 meses que ele foi embora. Fazem 3 anos que ele não anda aqui. Fazem 2 semanas que eu não o vejo. Olha, gente, nesse caso, o fazem, ele não pode se flexionar. Por quê? Porque ele não tem sujeito. É infinitivo impessoal. Não tem um sujeito para concordar com esse verbo. Por quê? Porque está indicando o tempo decorrido. Então, os verbos ser, estar quando indica hora, tempo decorrido, tempo passado, fica tudo no infinitivo pessoal. Ou seja, no singular. O verbo haver, no sentido de existir. Havia 3 professores naquela escola. Olha, você não pode dizer haviam 3 professoras naquela escola. Professora, mas o 3 não é plural? Sim, mas nesse caso o verbo haver, ele está indicando existir. Existem
3 professoras naquela escola. Então, haver, no sentido de existir, é sempre impessoal. Ele sempre vai ficar no singular. Agora, o verbo existir, ele é um verbo que se flexiona normalmente como qualquer outro. Então, se você decide dizer haver, o verbo aí vai ficar no singular. Por quê? Porque ele é um verbo impessoal, ele indica existência. Havia 3 professoras naquela escola. Certo, professora, mas agora eu não quero usar o verbo haver, eu quero usar o verbo existir. Aí, no caso, existir vai flexionar normalmente. Existiam 3 professoras naquela escola. Você só vai deixar no singular quando você utilizar o verbo haver no sentido de existir, tá bom? Então, pronto. Aqui são alguns casos de infinitivo impessoal. É quando você vai utilizar o verbo sem fazer a flexão para o plural. Por quê? Porque ali eu não tenho um sujeito praticando a ação daquele verbo, tá bom? Já o infinitivo, mudando a letra, infinitivo pessoal, infinitivo. Já o infinitivo pessoal, ele se flexiona, gente, normalmente, tá certo? Só que você só consegue conjugar quando você tem o auxílio de preposição. Por isso que aqui eu quero que fique muito claro a diferença entre conjugar o verbo no tempo futuro do subjuntivo e o infinitivo pessoal. Por quê? Porque o infinitivo pessoal, ele vai ter como sujeito uma das pessoas gramaticais, tá certo? Diferente do infinitivo impessoal, que não tem sujeito, tá certo? Ele é impessoal, sem sujeito, não admite variação de pessoa, tá certo? Então, aqui, você vai fazer o seguinte: lembrar que infinitivo impessoal não tem sujeito, não admite flexão. O verbo sempre vai ficar no singular. Já o infinitivo pessoal sempre vai se referir a uma das pessoas gramaticais e ela se flexiona normalmente. A diferença, o que você precisa saber para você não confundir infinitivo pessoal com futuro do subjuntivo é porque, para eu conjugar um verbo no futuro do subjuntivo, eu vou utilizar a conjunção quando eu uso conjunção. E, para que eu possa conjugar um verbo no infinitivo pessoal, eu sempre vou me utilizar da preposição. Então, vamos olhar aqui como ficaria o verbo cantar. Vamos olhar aqui no infinitivo pessoal e no futuro do subjuntivo. No futuro do subjuntivo, ficaria, ó, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Veja, no futuro do subjuntivo, eu sempre vou utilizar a conjunção quando. Quando indica, é uma marca de tempo. Já para que eu conjugue o verbo no infinitivo pessoal, eu vou me valer de uma preposição. Então, ficaria. Vamos usar aqui a preposição para. Para eu cantar.
para tu cantares, para ele cantar, para nós cantarmos, para vós cantardes, para eles cantarem. Então veja, a diferença é porque no futuro do subjuntivo eu vou utilizar a conjunção para conjugar o verbo e no infinitivo pessoal eu vou utilizar preposição para conjugar o verbo, tá bom? Então, no infinitivo, gente, é isso que você precisa saber, tá certo? Vamos olhar agora o que é gerúndio. Deixa eu ver como foi que eu coloquei o nome aqui, infinitivo vermelho. Pessoal, o que é gerúndio? O gerúndio é quando o verbo ele termina em NDO, cantando, dançando, brincando, entre outros. E esse gerúndio, eu vi que o infinitivo ele pode apresentar um valor de substantivo no contexto. E o gerúndio, professora? O gerúndio ele vai ter valor de advérbio, tá certo? Então, ele vai apresentar, na maioria das vezes, esse valor de advérbio. Olha só. Vou dar um exemplo aqui para você. Valor de advérbio. Quando eu digo assim, ele foi embora chorando. Quando eu digo assim, ele foi embora chorando, olha o meu verbo aqui, no gerúndio. Concorda? Olha, ele está terminado em NDO. Veja que ele está acrescentando uma circunstância ao meu verbo ir. O modo, o jeito, a maneira como ele foi como? Chorando. Então, esse verbo aqui no gerúndio, ele apresentou um valor de advérbio, porque acrescentou uma circunstância ao meu verbo ir. De que forma ele foi? De que maneira ele foi? De que jeito ele foi? Chorando. Então, o gerúndio, ele tem um valor de advérbio. E vocês vão ver, né, um pouco mais adiante, que além da gente utilizar o verbo no gerúndio nas locuções verbais, que vocês lembram que a locução verbal ela é composta de um verbo auxiliar mais um verbo na forma nominal, ou seja, o verbo principal vai estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. A gente vai encontrar também o verbo no gerúndio em tempos compostos e nas orações reduzidas de gerúndio. Mas a gente vai ver isso aí um pouco mais adiante, tá bom? Então, veja. Esse gerúndio, ele pode indicar, muitas vezes, um processo incompleto, um processo prolongado ou durativo. Ou seja, quando você diz caminhando, andando, pulando, dançando, essas ações que são realizadas por esse verbo no gerúndio, eles indicam que aquela ação que eu estou praticando, ela ainda está em desenvolvimento. Quando eu digo assim, estou comendo, veja, meu verbo está no gerúndio, concorda? Comendo. Comendo.
NDO. Estou comendo. Você consegue entender que quando eu digo estou comendo, é porque eu não terminei a ação? Ou seja, eu ainda estou praticando a ação do verbo? Comendo. Indica um processo durativo, ou seja, incompleto, que está perdurando no tempo. Tá certo? Então, grosso modo, o que eu tinha para falar sobre gerúndio para você é isso. Eu quero que você entenda que o gerúndio ele apresenta um valor de advérbio, na maioria das vezes. Em outro momento, ele também pode apresentar um valor de adjetivo, tá certo? Mas é muito raro. E ele indica, na maior parte das vezes, indica esse processo durativo, indica esse processo, né, da ação do verbo em andamento. É como se você ainda estivesse praticando a ação daquele verbo. É uma ação durativa que não concluiu, tá bom? E nós temos o particípio. Eu vi, professora, que o subjuntivo, o infinitivo tem valor de substantivo. Eu vi que o gerúndio tem valor de advérbio. E o particípio tem valor de quê? O particípio tem valor de adjetivo. Ele tem valor de adjetivo. Então, o particípio, como nós vimos lá nos verbos abundantes, eles podem ser regulares e eles podem ser irregulares. Ele vai ser regular quando o verbo terminar em ado ou ido. E esse particípio regular, o seu verbo auxiliar tem que ser o verbo ter e haver. Ele tem estado, ele tem dormido, ele havia dormido, ele tem comido, ele havia comido. Você precisa utilizar com esses dois verbos auxiliares. E a gente vai ter um particípio irregular. Geralmente, o verbo no particípio irregular, ele termina em tó ou só. Feito, aceso, morto, impresso. E os verbos auxiliares são ser ou estar. Tá bom? Decore isso aqui porque você precisa dessa informação. Então, dependendo do contexto, o verbo no particípio, ele vai apresentar um valor de adjetivo. E geralmente a ação, diferente do gerúndio, que indica uma ação durativa que ainda está sendo praticada, geralmente o verbo, quando ele está no particípio, ele indica passado, uma ação concluída. Quando eu digo assim, eu tinha ajudado o menino. Veja, quando eu digo assim, eu tinha ajudado o menino, essa ação indica uma ação concluída e acabada. Tá certo? Quando eu digo assim, ela foi despejada. Quando eu digo ela foi despejada, esse despejada indica uma ação passada, completamente concluída. Tá certo? Então, eu quero que você preste atenção a essa diferença do gerúndio e particípio. Porque enquanto o gerúndio indica uma ação durativa que se protrai no tempo, o verbo no particípio indica uma ação concluída, indica uma ação
passada, tá certo? Então, veja só. Deixe-me dar aqui alguns exemplos. Essa aqui eu falei, despejada, imprimida, matada, sumido. Ele havia sumido. Veja, quando eu digo ele havia sumido, veja que a ação indica uma ação passada, uma ação que foi concluída. Terminou em ado, ada, ido e ida. Veja que aqui, como tem valor de adjetivo, se flexiona, tá? Em gênero e número. Matada ou matado, sumido ou sumida, impresso. O documento foi impresso. A carta foi impressa. As cartas foram impressas. Os documentos foram impressos. A menina foi morta. As meninas foram mortas. O menino foi morto. Os meninos foram mortos. Então, veja que como o particípio ele tem valor de adjetivo, a gente vai encontrar a flexão em gênero e número. Ok? Pessoal, grosso modo, é o que nós tínhamos para repassar a respeito de verbos, tá bom? Pare, eu sei que você vai precisar assistir a essas aulas mais de uma vez, dada a complexidade do assunto, e nós iremos responder a um exercício, tá certo? Então, faça todas as suas anotações, releia o seu material, faça uma revisitação à aula, porque eu sei que em algum momento vai ficar um pouco mais complicado. Se você tiver um tempo extra, pratique a conjugação de verbos e vai dar tudo certo, tá bom? Então, nós agora iremos responder a um exercício, tá bom? Então, beijos, até a próxima.